Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal da Emerald Brasil. Meu nome é Christian e hoje eu vou fazer uma pequena comparação aqui à temporada que eu fiz no canal, que como vocês virem no último vídeo, o menu com desligamento, o meu desligamento do Corinthians, né? E um save que eu estou fazendo em paralelo offline com o time base do Thiago Nunes. Então assim, esse time aqui é o time base do Carrilli, né? Que eu fiz poucas modificações. Primeiro, geralmente a gente mexe pouco. Eu, pelo menos, mexo pouco. E o time base, Thiago Nunes, que na verdade eu não tive nenhuma mexida. E a gente fez um resultado 100 vezes melhor do que com outro time. Para começar a falar sobre esse time aqui, a gente tem aqui uns adendos que eu já falo até no próprio vídeo. Que é o seguinte: eu comecei esse save aqui logo que lançou FM. E passei por vários pets e também fiquei um tempo sem jogar. Então isso daí atrapalhou um pouco a temporada em si. E também pode ser um dos fatores para que esse time tenha funcionado não tão bem. Os resultados desse time foram esses aqui. A gente terminou em nono no brasileiro. Veio com uma sequência de 5 empates seguidos. Era um time que eu botava vídeo até tirar um sarro. Um time que não consegue fazer gol. A gente teve o Mauro Bozelli como artilheiro. 14 gols do brasileiro. O Gabriel Barbosa ficou com 15. Então assim, você fala, pô, o Bozelli fez gol. O Bozelli conseguiu marcar. O problema é o resto do time. O cara que teve a classificação mais alta, o Fagner, com 7.11. Mas assim, o Fagner foi um cara que durante a temporada ele atrapalhou muito. Ele foi muito mal. Então, se você analisa friamente, esse 7.11 aqui é enganador, pelo que o time apresentou. O Fagner jogou menos do que o outro lateral, Michel Macedo. E acabou não ajudando a gente praticamente em nenhuma competição. A gente teve tornou-se com 7 assistências aí no Brasileirão. No Paulista a gente perdeu nos pênaltis pro São Paulo, né? Bozelli artilheiro de novo, o Matheus Jesus foi muito bem na temporada. Esse cara foi muito bem, mas também me ferrou na Copa do Brasil. E aí as assistências entre Matheus Jesus, Sornosa e Avelar. Sul-Americana, eliminação contra o Santos, que foi campeão brasileiro e foi campeão da Sul-Americana. Um Santos que eu até brincava que tinha Ronaldo e Messi na frente, né? O Marinho e o Sacha. O São Paulo fez um excelente trabalho. Então assim, o Santos estava impossível. E a gente até fez bons jogos contra o Santos, mas a gente foi eliminado nos pênaltis também aqui. A gente foi eliminado nos pênaltis aqui. Foi perdendo nos pênaltis a final. E foi eliminado aqui no gol fora contra o Santos. Na verdade foi gol fora não. A gente perdeu 2-0 na ida com o Matheus Jesus expulso 6 minutos de jogo. E ganhou 3-2 na volta. A gente chegou a abrir 3-0. O Fagner no lance seguinte fez o pênalti. O Santos fez um gol e precisava fazer mais dois. Aí o time degringolou, né? O artilheiro do nosso time aqui na Sul-Americana foi o Cleison Pedrinho. Sornosa, melhor jogador. Matheus Vital com 4 assistências. E a Copa do Brasil foram poucos jogos, né? Cleison acabou com 7,70. 2 gols e Pedrinho 2 assistências. O que acontece? Se você analisar friamente aqui números, você vai ver que o time foi muito mal. Vai ver que a grande maioria foi muito mal. O Fagner termina com classificação média de 7.03, ele jogou 35 partidas. Só que o Michel Macedo jogou 26. E jogou 26 por quê? Porque eu tive que colocar muitas vezes ele para jogar. Porque esse cara aqui, ele tava acabando com o time. E aí a gente teve o Bruno Mendes que jogou menos, porque antes tinha o Manuel, só que o Manuel ele machuca no final da temporada e o Cruzeiro traz de volta. O Gil com 54 partidas, 5 gols. O Avelar com 6 assistências, 3 gols. Aí agora eu vou focar nos pontos altos mesmo, para o vídeo também não ficar muito longo. Pra gente ver, o Pedrinho nessa configuração, o Pedrinho fez 39 jogos, aí 6 ele entrou durante a partida, fez 10 gols, 6 assistências. Vamos lá, Pedrinho fez 10 gols, 6 assistências. Matheus Jesus, 7 gols e 7 assistências. Matheus Jesus foi muito bem. O Sornosa foi bem também, porque o Sornosa era a nossa força na bola parada.
3 assistências, 5 gols. Esse cara foi o grande nome do time. Mauro Bozelli, 21 gols, 5 assistências. O que acontece? O Wagner Love eu vendi no meio da temporada, que eu estava reclamando. E já não tinha muito realmente mais o que ele fazer, porque ele não estava conseguindo fazer os gols. O time não estava criando o suficiente, então, aquela coisa. Optei por ficar com o Bozelli. O Gustavo. Depois eu mostro as partes de transferência. E aí o que a gente tem mais de relevante aqui? O Colo Augusto jogou 20 partidas, entrou 7, 5 assistências. Matheus Vital, 6 gols e 7 assistências. E um dos grandes criticados da temporada, Cleison. Ele, você vê, o Cleison participou de 30 e entrou em 14 jogos. Cara. Então assim, ele jogou mais que o Pedrinho. Pô. 9 gols, 4 assistências. Aí a gente tem, bom, o Pedro Henrique não jogou aqui. Aí teve o Paulinho, que é a minha única grande contratação na temporada. Fez 5 gols, 1 assistência. E Gabriel aí 3 gols, 1 assistência. O Michel Macedo também fez 1 gol, 3 assistências. O que acontece? Se você for analisar aqui, duplo dígito de gols, Bozelli com 21, Pedrinho com 10. Duplo dígito de assistência, só o Sornosa com 3 assistências. Então, você vê que é um time que tinha dificuldade de marcar. Tinha um ponto focal que fazia gols, que era o Bozelli. O Love deve ter chegado mais de 10 gols também. Só que assim, o Bozelli era o cara que marcava. E se essa bola não chega no Bozelli, como a gente sabe que às vezes não chega, os outros não conseguiam marcar. Ou marcavam esporadicamente. O Cleison cansou de perder gols. Então assim, o Corinthians era um time que agradava muito pouco na frente e tomava muitos gols também lá atrás. Então assim, a gente no final das contas, a gente acabou falhando praticamente em todos os sentidos. Se você for ver aqui, a gente termina com diferença de 8 gols entre marcados e sofridos. Então assim, é pouco. Estamos terminando com 49 a mais. Então, Flamengo 28, Internacional 25, até o São Paulo 22 gols, entendeu? Então a gente terminou com 8 gols na diferença. Com menos gols aqui, ó, em relação a Grêmio, Atlético Paranaense. Palmeiras estava lá embaixo, você deu uma recuperada. Vasco menos 14, então assim, terminou em nono, que foi realmente, de fato, uma temporada péssima. A gente não conseguiu traduzir nada do que a gente queria em resultado. E aí a gente tem aqui a parte de transferências. O que realmente a gente mexeu em relação a isso, tá? Eu trouxe o Paulinho, do Portimonense aqui, que é um cara que trabalhou comigo no FM 2019, bom jogador. E aí o que eu mexi aqui? Eu mandei o René Júnior embora, emprestado, Gustavo emprestado, esse Warren aqui fora, Hugo Borges emprestado, e aí, Piton os caras venderam, o Love eu vendi, e esse Richard eu vendi. Esse foi as transferências do ano. Aí você fala, pô, mas não dá pra mexer mais? No primeiro ano é difícil porque você tem menos dinheiro. Agora, se você tem um orçamento que nem no segundo ano, que já é um orçamento melhor, você consegue tapar alguns buracos lá. Beleza, isso aqui foi a temporada, então resultado sim péssimo. Se você for analisar friamente, foi finalista do Paulista, que não quer dizer nada praticamente. Semifinalista da Sul-Americana. Copa do Brasil foi eliminado quinta eliminatória muito cedo. E no Brasileiro não conseguiu nada melhor do que o nono lugar. Então, assim, é mediano para baixo. Não tinha como se segurar no cargo. Agora, abri um parênteses agora pro time base Thiago Nunes, tá? Para começo, bom, já viram que aqui, título do Brasileiro, diferença de 30 gols. O Flamengo ainda ficou com mais. Só que é o seguinte, 30 gols entre marcados e sofridos. O artilheiro, se você for analisar friamente, ó, o Love ficou com o mesmo número de gols do Bozelli. 14 gols. Fagner, 7.25, foi o melhor da classificação média. Pedrinho, 9 assistências, enquanto o Sornoso ficou com 7. Porém, agora eu vou... Antes de passar aqui tudo, eu vou mostrar os números do pessoal. O que acontece? Ó, Michel Macedo aqui. Ele nessa partida aqui, nessa foto aqui da equipe, ele estava jogando. Mas se você for analisar, ó, ele jogou 20 partidas. O Fagner, que foi o grande jogador do time, ó, Fagner jogou 41 partidas, o Fagner deu 13 assistências. 13. Fez 4 gols. Aí você chega, mas só o Pedrinho. 10 gols e 14 assistências. Só esses dois chegaram a duplo dígito, certo?
Só que olha a quantidade de gol que a gente fez. Aí você chega, Wagner Love, 27 gols na temporada. Junto com o Bozelli que fez 22. O Bozelli manteve uma média do que ele fez no outro save. Só que o Love fez 27. Ione Gonzalez, que é o cara que entraria no lugar do Cleison ali. 12 gols, 5 assistências. Mas o mais importante que isso é que a gente tinha o Luan. E o Luan, meu amigo, pelo menos nessa primeira temporada, o Luan dá muita diferença. Você tem um Luan que fez 17 gols. E aí você vê quem que fez mais gol aqui nesse time. Pedrinho e o Bozelli. O segundo é o Cleison com 9. Depois, Sornosa 5. Aí o Matheus Vital 6. Então você fala, pô, o Matheus Vital fez 6 gols e o Luan fez mais gols que o Matheus Vital, que o Sornosa e que o Matheus Jesus, cara. Dá, na verdade, 19 gols, mas assim, o Luan equivale a 3 jogadores do time. E se eu tirar o Matheus Jesus, que não é um cara de frente, você coloca Cleison, o Jadson jogou aqui, fez 2 gols, mas não vou nem contar o Jadson. O Paulinho, Cleison e o Matheus Vital, não dá aliás, dá um Luan. Só que para juntar um Luan você tem que juntar 3 jogadores. Fora que ele deu mais 6 assistências. Então, se você for parar para analisar, a linha de frente do time produziu muito mais. Por quê? Porque tinha peças diferentes. Ione Gonzalez é muito melhor que o Cleison. O Luan é 100 vezes melhor que o Cleison. E esses caras jogam pela esquerda. O Everaldo, em uma parte da temporada, tive que usar. O Everaldo deu 9 assistências e fez 7 gols. Assim, aquele final. Que teve uma época aí que os caras machucaram. Finalzinho. Finalzinho tava. O negócio tava meio complicado pra mim. O pessoal começou a machucar. E aí eu tive que usar tudo que eu tinha no elenco. Só que pra mim o grande ponto aqui dessa análise é isso aqui, gente. É o meio campo. Porque se você analisa isso aqui, a gente tinha o Júnior Urso, Matheus Jesus, Sornosa. Tinha o Ralf, que praticamente não jogou. Tinha o Matheus Vital. Tinha o Gabriel. Só o Gabriel. Então, assim, Gabriel e Ralf de volante. Tinha o Jadson, o Matheus Jesus, o Sornosa e o Júnior Urso para ficarem rodando. E o Paulinho, para ficarem rodando no meio. O meu time lá tinha esse Ederson, que é excelente jogador. E diga-se passagem, já fez 5 gols na temporada, 7,20 de classificação média. Teve o Camacho entrou no final, o Camacho acabou não jogando muito porque ele estava suspenso, né? Teve esse cara aqui, cara, Vitor Cantilho. 5 gols, 7 assistências, 7,25, assim, um trabalho espetacular em desarme e construção de jogo. E tinha um cara que agora no meu save lá, os caras tão desesperados para contratar, que é esse cara aqui, Ângelo Araoz. 6 gols, 7 assistências, 7,24 de média. Esse cara, eu geralmente jogo com o Gabriel de volante e esses dois de meia centrais, né? O Araoz e o Cantilho. Esses caras levaram nas costas. Entendeu? E possibilitaram o Pedrinho fazer 10 gols e dar 14 assistências. O Luan fez fazer os 17 gols e principalmente os dois centroavantes somar aqui quase 50 gols. Então você fala, qual que é a grande diferença entre o time do Carrilli e o time do Thiago Nunes? É um meio-campo muito mais criativo do Thiago Nunes. Porque as peças, se você for analisar, a grande maioria são as mesmas. A grande maioria é a mesma. Porém, os resultados são completamente diferentes. Então você tem um time que foi campeão brasileiro, com esses números aqui que eu falei. Tem um time que foi campeão paulista com o Bozelli 10 gols, o Love como o cara que teve mais classificação média, e um Fagner com 6 assistências. Sul-Americana vencida com um monte de gente com 2 gols. Aí você vê como o time tinha uma separação na verdade é uma variação de quem marca gol. Você vê que o Love fez 2, o Bozelli fez 2, o Luan 2, Pedrinho 2 e o Ederson 2. E o Ederson foi o cara que teve a classificação média mais alta. E aí você para pra pensar, pô, o Ederson é o volante. O volante que jogou umas vezes junto com o meia central, junto com o Matheus Vital. Eu entrava geralmente com o Richard, Matheus Vital, Ederson
no lugar de Gabriel, Araoz e, Cantilho. Ramiro deu 2 assistências aqui, beleza. E o vice da Copa do Brasil, que a gente perdeu pro Flamengo. Ida foi 3-2, a volta 0-0, que os caras perderam gols inacreditáveis. Love artilheiro também. Pedrinho, 7,53 e o Nico Gonzalez 4 assistências. Então assim, você vê que tem um cara com classificação média mais alta para cada competição. Isso mostra o quê? Que teve uma rotação muito grande de plantel e que você teve nomes diferentes, ó, para cada competição que o cara se destacou. O Pedrinho jogou mais brasileiro, 9 assistências. Fagner, 6 assistências estadual. O Sul-Americana, Ramiro, que a gente rodou bastante time, Ramiro apareceu mais. E na Copa do Brasil também a gente rodou bastante e o Eni Gonzalez apareceu mais. Não tive contratação nenhuma aqui nesse time. Essas contratações aqui já vieram todas com o Corinthians. Então assim, a única coisa que eu fiz foi emprestar o Xavier, esses os jovens, né? Eu só vendi o Jadson 1.1 e emprestei o Lucas Piton aqui pro time da Ucrânia para ele ganhar rodagem. Essa foi a diferença de um time para o outro. Então, se você, para fechar, também para não ficar muito longo, para não ficar chato, esse time aqui, ele te deu muito, que é o time que já é a base do Thiago Nunes, te dá muito mais possibilidade de você criar um time que propõe o jogo, um time que queira atacar, um time que finalize um pouco mais do que esse time que o Carrilli entregou. O Thiago Nunes ele fez a modificação e aí conseguiu chegar no outro lugar. Então assim, você vê que esse time você também não tinha muitas opções, ó. Regis, Matheus Vital que fez 6 gols e 7 assistências, jogou 53 jogos. Matheus Vital comigo, no outro save ele fez 2 gols e deu 6 assistências. Matheus Vital ele virou o quê? Um cara que entra, mas não um cara que você tem a necessidade de colocar ele sempre. Você entendeu? Então, só para fechar, esse time aqui, com as devidas modificações, com algumas outras contratações, por exemplo, que nem o Bozelli aqui, se você vai ver, o Bozelli e o Love, eles estão se retirando agora em 2020. E eu já estou meio que na metade da temporada, e o primeiro reforço desse Corinthians aqui foi o Jean-Pierre do Grêmio, porque o Grêmio caiu. O Grêmio caiu e o Inter quase caiu junto com o Grêmio. Ele no última bola os caras empataram com o Avaí. O Avaí ia rebaixar o Grêmio Internacional. Essa parte é engraçada. E aí o Internacional empatou com o Avaí e conseguiu se salvar. Então assim, eu fui atrás dentro do Grêmio lá. Fui atrás do Jean-Pierre e do Matheus Henrique. E aí o Grêmio perdeu também, acho que o Kahneman se não pro West Ham. E aí aquela coisa, o Grêmio aconteceu a mesma coisa que aconteceu no meu save aqui. O Grêmio chegou, fez a contratação, demitiu o Thiago Nunes, ó, demitiu o Renato Gaúcho, contratou o Cuca e o Cuca derrubou o Grêmio. Aqui no outro save o Grêmio conseguiu dar uma recuperada. Então assim, só queria mostrar a diferença de elencos que a gente pode ver aí que não é tão grande, porém é importante em várias partes, porque Matheus Jesus, por mais que ele tenha números melhores aí que o Arauz e que o Cantilho, ele não é um cara que te dá, na verdade ele é um cara que te dá qualidade no passe, mas não foi o suficiente, por exemplo, para Júnior Urso, Sornosa e quem jogava mais lá, que é Zero Paulinho, Zero Matheus e tal, para dar continuidade e deixar o time mais ofensivo possível. Eu vou acreditar muito do que aconteceu nessa temporada, a troca de patch e a gente não conseguir acertar taticamente a equipe durante a temporada. Só que a gente criou muito, muito, muito sim. Só que a gente perdeu muito gol, porque a gente não tinha força na linha de frente para concretizar. Então assim, a gente só tinha o Bozelli, a gente tinha um Cleison que perdeu inúmeros gols, a gente tem um Pedrinho que não é um fazedor de gol, e a gente não tinha, não tem na verdade esse meio campo que tem chegada para fazer gol. Não tem mesmo, e aí no final das contas isso daí acabou custando muito caro uma equipe que poderia ter chegado melhor se, por exemplo, a gente vencesse o Paulista e chegasse melhor na Copa do Brasil e no Brasileiro, claro, provavelmente teria ficado para a próxima temporada e aí
fazer a limpa que tem que fazer a limpa nesse time aí e começar do zero, contratando, mandando embora quem tinha que mandar, um Júnior Urso que não gostei. Jadson, entre outros. O Jadson já estava se retirando, né? Mas entre a grande maioria de jogadores que teria que mexer, na minha opinião, aqui, de cara, teria que ser o Júnior Urso, Cleison, Matheus Vital dificilmente ficaria comigo também se eu ficasse no time lá. E eu contrataria para esse miolo aqui, primeiramente o Cantilho. E aí eu teria de volta provavelmente o Araós. E com o Arauz de volta, Cantilho, aí Mateus, junto com o Matheus Jesus, Sornosa, talvez o time tivesse mais força de criação. E aí, claro, ia ter que contratar pessoal de lá de campo. Mas eu já tinha em mente mais ou menos o que eu ia fazer. Talvez o time tivesse tido um outro desfecho do que essa demissão. E, claro, temporada péssima aqui, não tem como você segurar um treinador. Mesmo sendo no save de FM, né? Principalmente, na verdade, sendo no save de FM, que FM não tem dó não, a FM vai lá e corta. Beleza, meus amigos? Acho só mostrar aqui, ó. Olha lá, o Internacional ficou com 39. O Avaí tava ganhando, o Internacional empatou e se salvou. Última partida. E o Grêmio ganhou, mas não levou. São Paulo foi mal aqui. Só um último adendo, olha o Santos. O Santos que no outro save lá arregaçou, o Santos não conseguiu. E aí aqui o Atlético Mineiro do São Paulo chegou em terceiro. Entendeu? O São Paulo nesse FM é muito, muito bom mesmo. O cara faz milagre, velho. O Atlético não tinha um time tão bom assim não pra chegar em terceiro. No final até disputou o título ali. Mas depois faltou perna. Faltou perna pra eles, faltou perna no Flamengo também. Porque o Flamengo tá disputando Libertadores. O Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. E a gente ganhou a Copa o Brasileirão, o Estadual e a Sul-Americana. E o Estadual do Rio de Janeiro quem ganhou foi o Vasco. Eu vou te falar, não foi fácil não. Mas beleza, pessoal, eu só queria mostrar isso daí, fazer essa análise aí entre os dois elencos, que eu acho que é muito válido, por exemplo, mas para quem quiser pegar o Corinthians aí para saber como é que é a situação no primeiro patch e a situação nesse último patch aí, esse Corinthians aqui tem grandes chances de fazer grandes coisas, tá? Não só no FM, mas na vida real também. E aí é só aguardar agora, né? Passar essa pandemia aí e ver como é que o Corinthians vai lidar com as próximas situações aí. E para quem quiser jogar com o Corinthians e quiser ter mais ou menos o estilo do elenco, pode já dar uma olhada aqui, ó, já sabe mais ou menos como é que o pessoal rende. Beleza, meus amigos? Obrigado aí por quem assistiu. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem. Eu ainda não sei como é que eu vou proceder aqui em relação a esse save aqui. Mas assim, o pessoal for escrevendo aí, eu vou avaliar direitinho, vou ver se vale a pena manter. E provavelmente eu mantenho. Eu vou assumir algum outro clube lá com as táticas que eu tô fazendo no Corinthians lá. E vamos ver o que acontece. Beleza, meus amigos? Fiquem com Deus aí. Comentem, curtam o vídeo, compartilhem. Se inscrevam no canal aí. Dá like, dá dislike. Fiquem à vontade. Fiquem com Deus. Grande abraço e até a próxima.